Boa noite, vamos começar em breve mais uma live com Erlanger. Amigos da live com Erlanger, vamos entrar na live de número 113 ou 114 e hoje a nossa convidada é a Micaela Góes, conhecida também como Santa Ajuda, e se houver algum processo de canonização, eu vou ter que testemunhar alguns milagres dela. Ela já entrou, vou ver se eu consigo pescar, se não peço para ela entrar, solicitar para entrar. Ai meu Deus, eu tenho um problema digital, Micaela. Pede para entrar, por favor. A minha produtora me abandonou. É bom que as pessoas vão entrar. Eliane Caruso, quanto tempo? Adoro ela. Pede para entrar. O que acontece comigo, né? Nossa, tomei um susto aqui, que eu li Luiz Bittencourt. Olá, me lembrei do amigo meu, Luiz Alberto Bittencourt. De outra... Como é que se chama? Outra expectativa. Olá! Micaela! Boa Demorou, mas... noite! Boa, demorou, mas saiu, né? Puxa, demorou, mas saiu, mas tudo a seu tempo. Sai na hora que tem que ser, né? Não adianta pressa. Eu um pouquinho antes de começar, que tem que ter aquela enrolation enquanto as pessoas vão Quando as entrando. pessoas chegam... Eu estava dizendo que se tiver alguma vez você iniciar em vida, eu espero, um processo de canonização, eu tenho testemunho de milagre. Você vai testemunhar a meu favor, né, Vou. Erlanger? Mas vamos A falar gente disso. conta isso daqui a pouco. Isso, um pouquinho lá para frente. Já estou querendo entregar o ouro aqui. Entregar o ouro. Micaela, aqui tem um ritual que eu sempre falo assim. Aliás, eu tomei um susto. Na hora que eu fui, eu mesmo a conhecendo, eu pesquiso. Botei Micaela Góes. Eu tomei um susto pelo seguinte: apareceram 2.630 e tantos resultados em 60 segundos. Uau! Você já tem que comentar o seu preço aí Tô muito importante, hein? Tô muito importante. 2 milhões é uma coisa incrível. Mas é que você pegou um caminho aí que faz muita diferença na vida das pessoas. Para você chegar nesse caminho, o que eu sempre peço para as pessoas é assim: família, infância, como cresceu, seus primeiros passos, na verdade, eram para o balé, né? Conta aí. Vamos lá, eu vou fazer um breve resumo da minha trajetória. Na verdade, assim, o meu primeiro percurso, o meu foco inicial, eu comecei a dançar com 8 anos de idade. Eu pedi para minha mãe para ir fazer balé, eu gostava muito de dança. Eu tinha mania de subir assim pelas paredes, eu gostava de movimento. E aí, com 8 anos, a minha mãe me botou no balé. E aí eu me apaixonei pelo balé e fui me desenvolvendo muito rapidamente, assim, no sentido que eu tenho um físico muito próprio, muito adequado para o balé clássico. Me desenvolvi rapidamente, comecei a viajar já em turnê com o meu grupo de balé e tudo mais. Com 13 para 14 anos eu fiz um concurso, me tornei profissional de dança. Mas antes disso, eu comecei a viajar com 9, 10 anos. A gente ia para o Festival de Joinville, que hoje é um grande festival. Nas primeiras vezes a minha mãe me acompanhava, depois a gente ia um grupo de meninas com os professores e tal, ficava em alojamento, era uma farra danada. Era o Festival de Joinville, que hoje é um grande festival. Eu fui no primeiro, segundo, isso faz muito tempo. E aí eu queria ser bailarina clássica. Meu foco sempre foi ser bailarina. Na verdade, eu queria dançar no balé Bolshoi, na Rússia. Hoje em dia não pode falar Rússia, que Rússia pega mal a beça. A Rússia está mal cotada nos nossos corações. Mas naquele tempo o balé Bolshoi, hoje em dia até tem no Brasil, era o grande foco, assim, o grande alvo para quem queria seguir a carreira de balé clássico. E assim eu fui indo até que com 16 anos eu fiz um concurso na Suíça que chama o Prix de Lausanne, que é um concurso para jovens bailarinos até 16 anos, e eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no Stuttgart Ballet, na Alemanha. E aí eu fui bem no meu objetivo mesmo, porque eu fui estudar balé na Alemanha com professores russos, então assim, um treinamento praticamente militar.
E essa disciplina que a dança me trouxe, eu trago para a minha vida, para o meu trabalho. Então, assim, esse é um primeiro, assim, a- o contato com a cultura clássica. Eu assisti muitas óperas, muitos concertos. Então, assim, eu formei uma estética, né, clássica. Eu tive um contato muito com essa cultura. Então, eu dançava em óperas quando eu morava na Alemanha. Eu assisti muitos concertos. Então, assim, eu fiz uma, uma bagagem da cultura clássica a partir da dança. Viajei muito, assisti muita coisa. Eu ia muito ao Teatro Municipal naquele tempo que a gente botava um vestido especial, tinha roupa de ir no Teatro Municipal, era um grande evento você ir assistir um espetáculo, né? Não se tinha tantas visitas de companhias internacionais, então tudo era um grande evento, assim. E meus pais puderam me proporcionar isso, a cultura e estudo eles puderam muito me proporcionar. O meu pai é um professor universitário, é da letras, ele já é catedrático da área de letras da UFRJ. Minha mãe é das artes também, formou-se em biblioteconomia, porque meu avô era acadêmico da Academia Brasileira de Letras, parceiro da Lígia, que acaba de falecer, e tantos outros que a gente sabe, né? Por isso, até em homenagem a ela, eu escolhi a minha frase final de hoje. Então, assim, a minha família é uma família muito das letras, da cultura. Então, tudo isso, assim, quando eu despontei para as artes, eu tive o suporte dos meus pais nesse sentido, assim, de me proporcionar, me apresentar as coisas que eu pudesse beber das fontes. E aí, nesse meio de caminho, quando eu estava nesse caminho de me preparar para esse concurso na Suíça, que me levou à Alemanha com 16 anos, num tempo que eu não sabia falar nem inglês direito, e me aventurei, entrei no avião da Lufthansa, quando a aeromoça falou Guten Tag, eu falei, agora acabou, agora eu comigo mesma, né? Aí, enfim, me aventurei, morei 2 anos e pouco na Alemanha, voltei falando alemão, inglês, espanhol, enfim, a gente também. Eu sou aquariana, né? Eu sou assim, não me convida para uma aventura que eu já fui, já voltei, adoro. Com toda novidade, aventura, conhecimento, conhecer coisas novas, é comigo mesmo. E aí, nesse meio de caminho, eu comecei a estudar teatro, porque eu era muito tímida. E na dança clássica você tem as mise-en-scène dos balés de repertório. E eu fui fazer tablado muito mais para me ajudar na dança do que para qualquer outra coisa. E aí eu tive nesse meio de caminho uma oportunidade de fazer um teste para a novela chamada Ana Raiz é Trovão, nos anos Mas você acha. 90. Eu não sei porquê, desculpe te interromper. Pode falar. Jornalista, não tem uma história que você se machucou? Sim, eu vou voltar lá, eu vou contar essa história Você da foi. Ana Raio, porque eu Quando fui você para foi a para Ana Alemanha Raiz, você ainda. depois. Na Você ainda verdade, continuava no balé. sim, Tá. eu fiz Ana Raio, eu tinha 14 para 15 anos. Nossa, Foi um muito intervalo. precoce. Muito precoce. Foi assim, eu estava me preparando para ir para esse concurso na Suíça e tive esse convite e eu adiei um ano, mas eu não cancelei o meu plano, né? Eu adiei um ano. Tanto é que eu fui fazer a novela porque foi totalmente circunstancial. Uma pessoa viu minha foto, achou que eu tinha uma coloração parecida com a da Ingra, me convidou para fazer o teste. Um amigo dos meus pais, ator, Pedro Oliveira, me preparou para o teste. Eu passei no teste, meio sem saber o que era. E eu cheguei diante do Jaime Monjardim, ele falou: "E aí, vamos estar preparado para essa aventura?" Aí eu fiz assim, ouvi a palavra aventura, aí eu falei, mas não sabia bem o que era. Foi o seu Guten Tag na televisão. Meu Guten Tag na televisão. E foi uma aventura, realmente uma aventura, porque foi durante um ano uma novela que era 100% externa, gravada pelo Brasil inteiro. Minha mãe me acompanhava, minha mãe, meu pai, minha avó se alternavam em me acompanhar, porque eu era menor de idade, tinha que ter sempre um adulto me acompanhando. Em cada cidade que a gente chegava, minha mãe ia lá e procurava um professor que me dava aula de matemática, de ciências, de não sei o quê. Eu vinha no Rio, fazia as provas e, ao mesmo tempo, não queria parar de dançar, então fazia o meu treino de balé para poder manter o físico
funcionando para poder ir para o concurso que eu queria no ano seguinte. E foi uma experiência assim que, na verdade, foi uma janela para o mundo, porque eu fui uma adolescente totalmente voltada para o balé clássico. Minha programa era ensaiar, ver vídeo de balé e aprender as coreografias, e ver livro de balé, e ver revista. Então, assim, aquela experiência da Ana Raiza Trovão foi uma abertura para o mundo. E Deixa aí eu eu abrir uma digo, pergunta aqui que eu não faça. resisto. Eu interrompo pra caramba. Pode Quem é a, interromper, ué. quem é a bailarina, assim, assim, Margot Fonteyn? Quem é a sua bailarina? Então, no meu tempo, assim, quando eu almejava ser bailarina, assim, o modelo para mim era a Natália Makarova, que era bailarina Não, russa. Assim, russa. os bailarinos da minha fantasia são, além do Nureyev, que já é de uma geração anterior, é o Baryshnikov, que foi a grande ruptura, né, dos russos vindo para os Estados Unidos. Baryshnikov, a Natália Makarova, e as bailarinas do American Ballet naquela época, que era Cynthia Harvey, Cynthia Gregory. Mas hoje em dia existe assim, é um outro patamar a dança clássica. Hoje em dia é muito diferente daquela que né? Hoje em dia, com a tecnologia, com a fisiologia, com todo o entendimento de corpo que se tem, hoje em dia os corpos são capazes de fazer coisas absurdas. Antigamente, o bailarino dava 2, 3 piruetas. Hoje em dia, os bailarinos dão 8, 9, 10 piruetas. Você está falando de corpo, para mim, minha mãe amava balé, então ela me levava muito balé, eu gosto de balé. É a Maya Pliskaya. Maya Plisetskaya. Não, isso porque aí. ela fazendo a morte do cisne do com o braço cisne. dela, ela não é vertebrada, ela é invertebrada. Invertebrada. Porque o braço dela era um negócio... Mas eu te tirei de... Não, mas nada tira, a gente segue o rumo. Maya Plisetskaya era a grande bailarina que dançava a morte dos cisnes mesmo. Nossa. E depois a Makarova veio complementar, e hoje em dia, cada invertebrado que você nem acredita. E aí eu fui concluindo essa experiência da Ana Rai, que foi para mim uma abertura interna, né, uma janela que se abriu. Eu fui para a Alemanha, que era o meu plano, meu sonho de criança, e eu fui, eu tive um acidente lá, muito grave, eu rompi os ligamentos do pé, e foi um acidente de trabalho, eu fiz a cirurgia, a recuperação toda lá, eu me recuperei. Mas naquele momento ali, eu tinha 18 anos, eu pensei, cara, essa vida de bailarina é uma vida muito ingrata, né? Uma vida de atleta. Você, de repente... Quando você arrebenta o ligamento e você consegue voltar como antes? Eu consegui voltar como antes, fui muito bem assistida. Mas é assim, aquela luta de atleta, né? Que a gente acompanha aí os atletas de alta performance quando se machucam, é um empenho, assim, é uma luta mesmo, uma dedicação. E aí eu me recuperei, na verdade, eu me recuperei a ponto de voltar a dançar normalmente. Mas o que acontece é que me deu um estalo de, gente, a vida vai ser essa. Vai ser machuca, para, recupera, volta. E aí é uma carreira curta. Quando eu tiver 25, 28, 30 anos, tipo, acabou, e eu não me preparei para outra coisa. E aí eu voltei para o Brasil, tipo, decidida a achar um outro caminho. Fiz faculdade de artes cênicas, aí eu busquei ali durante muito tempo o que eu queria. E aí eu resolvi encaminhar para a arte terapia, que era uma forma de levar a dança, o teatro e uma abordagem um pouco mais terapêutica, até que a Camila Pitanga, minha comadre, que foi minha colega de faculdade, que a gente estudou junto para fazer o vestibular, fizemos vestibular juntas para a Unirio, para artes cênicas, passamos ali juntas, entramos na faculdade juntas. Durante a faculdade, ela me pediu uma ajuda para organizar a casa dela. Ela vivia na minha casa, conhecia minha casa, conhecia meus pais, minha avó. Minha avó é uma grande inspiração nesse segmento da organização, porque ela fez da função de mãe, esposa, uma profissão. Ela recebia assim como uma diplomata. A casa da minha avó era como se fosse uma embaixada, sempre cheia de gente, criança. Era aquele funcionamento invisível e perfeito. Então, assim, aprendi muito observando ela. E aí, tanto é que ela sempre me deu muito suporte para avó, eu quero experimentar isso, eu quero estudar isso. Ela vai, experimenta, encontre seu caminho. Ela estimulava muito.
E aí, a Camila, quando me fez esse convite para organizar a casa dela, era assim, amiga, eu não sei nem dizer para minha funcionária o que, para minha nova funcionária, o que tem que fazer na casa. A enteada dela vinha morar com ela e a casa dela era a junção de duas casas de solteiro. E ela falou, eu não tenho para quem pedir, não posso botar uma pessoa estranha dentro da minha casa. Você conhece a minha casa e quem tem uma necessaire que nem a sua é capaz de organizar qualquer coisa. Que eu tinha aquela necessaire que sai até o vestido de noiva de dentro, sabe? Tinha tudo. Qualquer coisa que você precisasse, pinça, band-aid, qualquer coisa tinha ali dentro daquela necessaire. E aí eu fui organizar a casa dela, fomos por etapas, organizando o closet, os espaços, etc e tal, fomos indo, até que ao fim do trabalho fomos entrando numa parte mais ligada a sistemas da casa, entrega, finanças, quem paga, quem não paga. Então a gente fez uma renovação geral, não só a parte estrutural de roupa, armário, etc., substituição do que faltava, mas uma logística, um funcionamento. E ao final desse trabalho ela falou, você tem que fazer isso. Eu falei, mas isso o quê? Isso o quê? Aí ela falou, isso que você faz, você estrutura uma vida, você estrutura uma casa. Aí eu falei, mas quem precisa de alguém para fazer isso, Camila? Ela falou, Nossa. quem puder pagar e não souber fazer. Frase mágica. A partir dali, durante 8 anos ininterruptos, eu trabalhei com outros tempos, não tinha rede social, eu trabalhei durante 8 anos organizando residências, só por indicação, sem nunca ter feito um cartão de visitas. Era alguém que conheceu meu trabalho, que indicou para outro alguém, e numa dessas aí eu fui parar na sua casa, né? Não, mas Você deixa eu corrigir. Não é questão de nem saber fazer. Você desenvolveu uma expertise. Vamos falar da nossa. Eu não ia falar da minha casa com a Mariana, com trigêmeos. A gente saindo do apartamento e baixando. Eu vou dizer assim, um momento de êxtase que eu tive foi ver o claviculário, para quem não sabe, é o pendurador de chaves, que tem esse nome bonito, tudo tudo com etiqueta bonitinha, porque geralmente acontece dar um rolo na casa, vai abrir a porta, você tem aquele saco plástico cheio de chaves. Cheio de chave. E geralmente você precisa em momentos cruciais, ter que abrir porta e tal, não sei o quê. Mas, assim, você foi a primeira casa com trigêmeos que você pegou? Olha, eu acho que a casa de vocês foi um grande desafio mesmo, porque foi uma casa com trigêmeos, era uma casa de vários planos, né? Era uma casa bem vertical. Andares. E eu fui sozinha, assim, é uma insanidade, né? Você faz a nossa mudança? Faço. Fui sozinha, gente. Hoje em dia eu trabalho com... Hoje em dia eu iria com uma equipe, né? Mas não, ainda fui tem sozinha. Detalhe. Uma coisa é você desembarcar numa casa e arrumar, a outra coisa é mudança, que já é uma coisa traumática. Mas foi uma experiência incrível. E, na verdade, é isso que você está falando. Não é nem só quem não souber fazer. É assim, é claro que o trabalho... nisso daí é isso que eu queria dizer. O que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar, eu comecei a desenvolver um método fazendo. Então, assim, toda a minha experiência é uma experiência absolutamente empírica. Eu nunca trabalhei com ninguém que me ensinou a fazer isso. O que a Camila fez por mim foi, ela percebeu em mim alguma coisa que era tão natural que eu mesma não identificava como uma possibilidade de um serviço. Era tão natural que eu não achava que alguém precisava de um outro alguém para prestar esse serviço. Então, ela me despertou para isso, no momento que eu estava em busca de uma série de coisas. E, na verdade, o trabalho que eu desenvolvo é a junção de todos esses meus fragmentos, né? A minha bailarina me traz a disciplina, uma noção de espaço, um respeito ao espaço e à hierarquia. A minha atriz me traz uma capacidade de improvisar, de pensar soluções rápidas. A terapeuta, que eu desejei ser um dia e que eu estudei um tanto para isso, me traz essa visão de acolhimento e de encontrar as soluções personalizadas, de não aplicar uma fórmula pronta em todas as casas, porque cada casa tem uma abordagem diferente. Então, na verdade, o trabalho da organização
é a expressão de uma coisa que eu faço com muita naturalidade e, obviamente, com o tempo eu fui aprimorando, fui desenvolvendo, fui criando um método, né? Fui desenvolvendo um método de etapas, eu faço primeiro isso, depois aquilo, mesmo numa mudança, você tem método, você abre a caixa, esvazia a caixa até o final, você não deixa a caixa no meio, você vai direcionando as coisas, né? Tem todo um passo a passo, né? Uma metodologia para todas essas etapas, para todo esse funcionamento acontecer, e isso eu fui desenvolvendo fazendo. E eu só fui perceber isso, aí, bom, 8 anos depois que eu já trabalhava com organização residencial, eu tive a oportunidade de fazer um piloto para um programa de organização que estava surgindo no GNT, que ninguém sabia muito bem o que ia ser, onde ia dar, e eu fiz esse piloto e virou o Santa Ajuda. E o Santa Ajuda teve 10 anos no ar, né? Não, foi então, 2011, né? Em 2011, eu desmamei as minhas filhas. As minhas filhas são de abril de 2010. Em abril de 2011, eu comecei a fazer o Santa Ajuda e desmamando já para começar a trabalhar. E foi assim uma virada, né? Então, o Santa Ajuda para mim era como eu dizia que era como se fosse o meu trigêmeo, porque eu cuidava dele como se estivesse cuidando de um filho, porque foi tudo, a criação, o conceito, o entendimento, as escolhas, por onde a gente vai. Então, para mim foi uma possibilidade assim de juntar todos os meus quereres, todas as coisas que eu gosto de fazer, comunicar com o público, câmera, set, relação, né, comunicação. Então, para mim foi assim. Você hoje assim, eu botei especialista em organização, mas você é uma apresentadora, né? Exatamente. Micaela, deixa eu voltar para a questão da casa, que eu me lembro que você chegava e falava assim, tantos jogos americanos, tantos talheres, copo de vinho tanto, tal, não sei o que lá. Duas coisas. Primeiro, como é que você calcula que numa família tal precisa ter tanto? E segundo, já pegando essa coisa de consumo consciente, responsável, assim, eu bebo vinho. Eu sei que tem o copo maior é de água, o menorzinho é de tinta e tal, não sei o quê. Mas isso faz diferença? Primeiro, como é que você chega nas quantidades? E depois, se é necessário quantidade? Então, eu acho que assim, primeira coisa no meu trabalho quando chego numa casa, é entender os hábitos da casa, né? Porque assim, tem gente que vai dar muita importância para uma coisa, tem gente que vai dar muita importância para outra coisa. Casas, por exemplo, de pessoas mais velhas que vêm com aquele acervo de coisas daquele tempo que no casamento você ganhava uma grande quantidade de coisas e copos de cristal. Aquilo dali era um bem, era um status você receber aquilo. Ganhava televisão. Máquina de costura. De costura. Não, e tinha aquele hábito, né, de você escolher uma coleção inteira de copos. Hoje, aí como que os hábitos vão mudando também, né? Na verdade, hoje em dia, se você vai fazer uma festa, você não vai usar os seus copos de cristal da sua avó, da sua tataravó. Você aluga. Um serviço que vem, leva e faz, quebrou, você paga e leva. Então, assim, na realidade, você precisa ter aquela quantidade para o seu uso da sua família, receber uns tantos amigos, que isso você calcula mais ou menos o porte da sua casa. Então, sei lá, uma família de 2 adultos, 3 crianças. A criança não bebe vinho, mas também você vai beber vinho com mais 2 casais, mais 3 casais. Você faz um cálculo médio assim. E se você for fazer um jantar, alguma coisa para mais de 20 pessoas, você vai alugar. Entendeu? Então, mesma coisa assim, roupa de cama. Você não precisa ter 6 trocas de roupa para sua cama. Entendeu? Você só vai usar uma por vez. Na verdade, se você tiver uma na cama, uma lavando, uma no armário, 2 no armário, 4, tá tipo muito mais que bom, entendeu? Então, assim, os hábitos também de consumo vão mudando. Você deve ter vivido essa experiência quando vocês moraram fora. Que aí, de repente, você fala, cara, eu tenho uma amiga, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, que ela tem 3 filhos, ela faz assim, ela bota a roupa para lavar, secou, tira da máquina e bota aquela ali de volta, ela usa até gastar, tem 2 por cada cama, mas usa uma até gastar, depois bota a outra no uso.
Então, assim, quando a gente também mora fora, tem menos espaço, menos serviços, Não tem diarista empregada para ficar limpando, lavando louça. a gente vai simplificando. Mesma experiência a gente viveu recentemente na pandemia, que de Estava aqui repente... minha pergunta. Eu me peguei organizando varal na varanda. Até hoje eu tenho que tirar. Até hoje eu tenho A linha lá. A linha enfiada lá, aí tinha... Mas assim, um que eu comprei de plástico que eu deixei até hoje, sabia? Porque, por exemplo, eu acabo um banho, alguma coisa, eu boto a minha toalha lá. A toalha ali, exatamente. Então, como que a gente... Agora, em Portugal, ninguém vê. as pessoas penduram. Não, isso é coisa de brasileiro. As cuecas estão... Quando se fala em cueca em Portugal, é cueca e calcinha, né? Tudo né? pendurado na janela, sem problema nenhum. Então, eu acho que a gente teve essa vivência durante a pandemia, a gente redimensionou essa relação com a nossa casa, com o uso de tudo na casa, as tarefas de tudo na casa. Perceba como a gente mudou, como você começa a se dar conta da quantidade de lixo que você gera. Nossa. Quantas vezes você troca o saco de lixo do banheiro, da pia, do lixo seco, do lixo sei que lá. A gente aqui em casa, nós fomos passar o período todo no sítio, na nossa casa na serra. E aí é uma trocação de lixo, e lá você não tem esse sistema de coleta, então se acumula. Eu falei, gente, a gente tem que reduzir isso. E a gente começou composteira, minhocário, lixo seco, separa o vidro, separa... Então, assim, você muda a sua relação com o consumo, porque o consumo não é só o que você bota para dentro de casa, é o que sai da sua casa. É o lixo que você gera. Eu vou confessar um negócio que eu passei a fazer. Obviamente, eu não vou instruir ninguém para fazer, mas quando era resto de comida, casca e tal, eu mandava na descarga. Não, para não ficar apodrecendo na lixeira. Minha casa são 3, mas até juntar, meu saco de lixo tem 20 litros. Você imagina a casca de laranja que está lá embaixo até chegar lá em cima. Mas aí eu mandava na descarga. Olha, primeira vez que eu ouvi isso daí. Mandava na descarga para se livrar desse lixo. Mas a Mariana fingia que não sabia, souber que eu revelei isso aqui. Eu vou falar, Mariana, eu ouvi dizer que você jogava o lixo orgânico na descarga, foi ideia sua. Vou falar, foi ideia sua. O Erlanger só executava. Pior é que é. Mas a gente começou a fazer composteira. E na cidade tem também. Tem o ciclo orgânico que recolhe esse lixo orgânico e te devolve em saco de humus. É uma beleza. Melhor do que botar na descarga. Já vou fazer o merchandising. Na escola da Mariana, ela não é conluve, não. É compostagem. Não, a galera que recolhe e devolve por terra. É o ciclo orgânico. Muito legal. Eu ia emendar, porque você já viu que até te perguntar, o que distingue uma pessoa organizada, como eu sou, de um cara que tem toque, como às vezes eu acho que eu tenho. Não tem. Menos no meu escritório. Eu fico olhando, tomando cuidado com a câmera para não abrir aqui. Mas assim, aqui a minha bagunça faz todo sentido. Porque se tirar o troço do iPod largado aqui em cima... Você sabe. Eu tô perdido. Se eu botar tudo em pratelerinha e tal, eu não vou achar. Mas o que separa o organizado do neurótico obsessivo? Então, vamos lá. Na verdade, assim, a gente fala, eu tenho toque, mas na verdade, toque é um distúrbio muito grave de compulsão, né? Que é uma espécie de uma addiction, como outras addictions. Então, assim, a gente fala de brincadeira, eu tenho toque, mas na verdade toque mesmo, é uma doença séria que aí tem que ser tratada com remédio psiquiátrico, etc. E acompanhamento, porque na verdade o que acontece, o que diferencia uma pessoa que é organizada ao extremo de uma pessoa que passa desse limite para o toque é que a pessoa fica aprisionada aos seus hábitos. Então, o limite é assim, é quando a organização ela está a nosso serviço. Então, você acabou de falar, cada um tem um mecanismo, um funcionamento de organização. Então, eu conheço, sei que você é uma pessoa extremamente organizada
e que você tem os seus hábitos, as coisas, né? No banheiro tem que ficar de um jeito, no escritório tem que ficar de um jeito, que é o jeito que funciona para você, que isso também tem a ver com pessoas que trabalham muito, que têm pouco tempo. Então, assim, você não pode perder tempo com determinadas coisas. Então, se tiver do jeito que funciona para você, a sua roda gira, o seu motor funciona. Então, Mas assim, eu confesso, por exemplo, a gente almoçou o fim de semana. Aí a gente não tem empregado, a gente tirou tudo. Aí eu volto de tarde, tá o galiteiro ali em cima da mesa e não foi levado para a cozinha, eu faço um esforço muito grande para deixar ele lá. Não, eu entendo. Eu já deixo. Eu entendo. Mas você vê que quando a organização ela está a nosso serviço, estamos no limite da normalidade. Aí é essa graduação, tipo uma mesa de som, quem é mais, quem é menos. Agora, quando os métodos ou as práticas ou as formalidades ficam... A gente fica em função deles, aí a gente passa desse limite, porque aí a gente não consegue sair de casa sem conferir se está fechado. Aí você sai de casa, tá lá no elevador e você pensa, o galeteiro está em cima da mesa, o galeteiro está em cima da mesa, tem que voltar para tirar de cima da mesa. Então, assim, quando fica a seu serviço, quando você fica a serviço da organização, passou do ponto. Eu já deixo ele lá. Já deixa ele lá, porque, né? Finge que trato com a mão naturalidade. Tudo bem, tudo bem. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como é que você equaliza o seu nível de organização com o de trigêmeo, com a sua esposa, que já tem outro nível de organização, e com 3 filhos totalmente diferentes? Como é que é essa harmonização dos conceitos? Você vai me entrevistar, né? Eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Não, você está me pulando uma pergunta que eu acho assim, quarto de adolescente você capitula, né? Tem que deixar um pouco. Tem que deixar um pouco. Mas assim... com algumas regras, né? Na verdade, eu tenho 6 filhos, então eu passei... Então, a verdade, no caso dos trigêmeos, Leonardo, Gustavo e Carolina, eles já tiveram uma certa facilidade, que eu errei muito com os irmãos mais velhos. Ah, verdade. Você já veio mais treinado nesse quesito. A única coisa que eu tive que aprender é que no total são 4 mulheres e 2 homens. 2 meninos. É que, por exemplo, agora eu tive que organizar para eles onde botar o barbeador elétrico, espuma de barbear e tal, não sei o que, que é uma coisa. Gente, pai, me empresta o seu barbeador? Eu comprei um barbeador. Não é que eu pudesse emprestar o meu. Mas assim... Mas, cara, eu vou te falar uma coisa que eu tentei convencer a Mariana como pai. De 3 em idade diferente, de trigêmeos. Você tem gêmeos. Tenho. É menos trabalhoso, vocês vão me matar, ter 3 ou 2 de uma vez. Você imagina, você tem um filho, eu concordo. deixa passar 2 anos, seu corpo voltou ao normal, você quer pra voltar, eu tal, concordo. não sei o quê, pauleira de novo. Aí passam-se mais 2 anos, vocês já estão mais velhos e tal. Iam juntos para o mesmo pediatra, iam juntos para o mesmo dentista, iam juntos para a mesma escola. Linha de produção. Produtor adora linha de produção. Só teve um problema, porque eu não registro contato. Não sei com que idade que a Carolina, assim... E quando é que eu vou ter o meu aniversário? A gente tinha decidido que ia ser Peter Pan. Mas tinha sido uma votação e ia ser Peter Pan. E ela queria, acho que era Cinderela. Cinderela. A gente já tinha comprado tudo do Peter Pan. Aí o que eu propus? E se for Cinderela visita a Terra do Nunca? Boa! Juntamos Deu certo? tudo. Deu certo? Deu certo. Tem Pelo esse menos problema. Ela não chorou na hora de soprar o bolo, então acho que... Então deu certo. Deu certo. Aqui em casa perguntam assim, mãe, quando é que eu vou poder ter o meu quarto ou o meu espaço? Porque é isso, porque na verdade tem essa facilidade da linha de produção, mas tem a dificuldade da individuação, né? Mas vamos lá. São bem diferentes. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que não é... que já muitos devem fazer para você, porque eu acho que é uma característica aqui do nosso balneário e que onde eu morei é problema. Mofo. Eu não acho mais aquelas, o neurótico aqui, aquelas tartarugas velhas de guerra, chamava tartaruga. Eu acho um negocinho pequenininho, aqueles troços que ficam, você bota que ele fica cheio.
que faz com o mofo? Olha, mofo é uma catástrofe mesmo. Mofo é um problema. A melhor cura para mofo é prevenção, né? Porque, na verdade, não tem uma cura definitiva. Você tem que fazer uma prevenção permanente. Algumas coisas que são boas para mofo. Vinagre é um santo remédio para mofo. Então, assim, dependendo do que você... Por exemplo, se você tem uma parede mofada e você borrifa vinagre com um pouquinho de mesmo? água, aquele mofo preto sai. Mofo de rejunte. Vinagre é um santo remédio para mofo. Agora, depende, assim, se você tem um armário inteiro que mofa, Não, aí ferrou. entendeu? Aí é assim, tirar tudo, passar vinagre nas prateleiras, deixar secar, ventilação. Então, assim, o que acaba com o mofo é... Mas a roupa não vai ficar com cheiro de vinagre, não? Não, aí você tem que esperar secar muito bem para depois botar de volta, porque, entendeu? É um processo. Então, assim, você tem que fazer isso com uma certa frequência, né? Então, assim, mofo é claridade, né? Só o que vai contra mofo. Sol, ventilação e limpeza permanente. Então, assim, dependendo do lugar, eu aconselho o desumidificador, aquele que você vai retirando a água toda hora. Tem uns aparelhinhos antimofo que aquecem o ambiente para secar aquele mofo. Eu fico com medo de queimar a roupa. Isso tem que ter cuidado mesmo. Tem uns saquinhos maiores de sílica gel que você compra em loja, não é nem esses de mercado, você compra em loja de produto químico, a sílica mesmo. A sílica é o que é mais eficiente para sugar a umidade. Hoje em dia tem os saquinhos que você aquece no micro-ondas e bota de volta no armário. Mas mofo é um problema sério. E aqui, né, com a umidade, esse calor úmido do Rio de Janeiro é a perfeição para o mofo. Carla, mofo é um problema. Eu vou até não vou chutar, não. Qual é a parte da casa mais difícil de arrumar? Eu acho... Cozinha? Não. Para mim, a parte mais difícil é escritório. Papel. Porque é um trabalho que não rende muito, assim. Você precisa muito do seu cliente fazendo junto. E é um trabalho, assim, demorado, rende pouco, é chato. E quando tá arrumado, nem parece que você mexeu muito, entendeu? A cozinha não... A cozinha, por incrível que pareça, é uma das organizações mais simples. Porque são peças, assim... É uma setorização mais lógica, entendeu? É copo com copo, prato com prato. Para você encontrar o lugar certo, tem uma leitura do movimento que você faz na cozinha, onde você cozinha, o que tem que ficar perto de onde cozinha, onde prepara, onde lava. A cozinha são áreas, então a cozinha, as próprias funções setorizam a organização dela. Então, embora seja são peças de naturezas e funções diferentes, mas não é muito... assim, você setoriza de uma maneira mais ampla. Armário de roupa é a mesma coisa, é um trabalho mais braçal, de cabide, de dobra e tudo mais, mas também é uma parte que você setoriza muito bem. Calça com calça, blusa com blusa, cueca com cueca, meia com meia. Tem um trabalho braçal de fazer essa organização, mas, na verdade... também quando você segue ali aquelas etapas, você avança. Então, acho que papel, porque é mais minucioso, né? É uma coisa assim que você tem que olhar coisa por coisa, não pode jogar fora o que é importante. Então, talvez porque seja um trabalho que eu gosto menos de fazer, não tenho muito prazer em fazer. Então, talvez para mim seja mais difícil, mas é porque eu acho que é um trabalho que rende menos mesmo. Mas faz sentido também, porque você guarda muita coisa que você... não precisa, até porque você fica dando... Você imagina, pai de 6. Você imagina. Não, de desenho de Dia dos Pais. Você calcula 12 Dias dos Pais, vezes 3 na primeira vez, mais 12, não sei o quê. Mas aí eu decidi que eu guardei os prêmios. Todos eles fizeram uma gravata de papel. Você tem que mudar para lá, recortadinha, né? Sim. Você não vai acreditar. Eu perdi a dos mais velhos. Eu exigi que elas, com 30 e tantos anos, me fizessem gravata de papel para ficar presinha para ter... Para ter a dos 6. Para ter a dos 6. Eu queria ter. Sabe aquelas gravatinhas que fazem? Eu sei. Não, eu me lembro quando vocês se mudaram para aquela casa, eu me lembro que a Mariana falava assim, eu tenho 3 de 3. Então, imagina, os meninos tinham 3 anos.
E ela guardava as pastas dos desenhos Pasta? deles. Ela A gente tem, fez uma pasta para cada um, aí depois 2 pastas, 3 pastas, foram aumentando as pastas. ela tem os cadernos anotando febre desde que saíram da maternidade, acho que até a semana passada. Assim, mas assim, às 8 horas, 33 e tanto, 8 horas. Ai, gente, Aí uma vez amo. eu conversei assim, não, no meu caso, eu tô com 66. Você imagina quilos de exames médicos que eu tenho, uma pessoa saudável. Aí um dia um É, médico falou para mim, tudo que tem mais de 5 anos, você pode. elimina. Aí foi uma coisa libertária para mim, que eu joguei fora. Agora, sabe que eu tive Nossa. dificuldade? Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 25, ele tinha 50 anos. Foram anos para ter coragem de jogar fora Por que eu estava guardando os documentos? Isso é difícil. Você falou Os papel, mas tem muita documentos coisa. dele? Os documentos dele? Eu vou ficar guardando o resto da vida documentos. É. Da minha mãe eu ainda tenho muita coisa aqui, mas vai ter uma hora que eu vou me desfazer mesmo. Agora, vou para outro caminho que acho que você não mexe como se fala, que eu já vi que é um viés interessante. Como é que eu vou chamar? Fototeca? A gente tem, eu já calculei, em torno de 24 mil fotos no computador, que pesa pra caramba. Pergunta se eu consigo achar alguma coisa. Está lá escrito aniversário de 3 anos, não sei o que lá, viagem para não sei o que. Tem alguém Mas especialista? tem, Existe? tem. Aí sim, aí você tocou num ponto interessante. Eu não sou especialista nisso, porque justamente eu não gosto muito dessa organização minuciosa, eu gosto mais da organização macro. Mas eu mesma contrato esse serviço, que é uma pessoa espetacular. Ela tem o nome da empresa dela chama Acervo em Casa. Ela é Ah, uma que bom. arquivologista, uma museóloga, e ela faz exatamente isso. Ela fez isso por mim. Organizou todas as fotos das crianças e ela passa filtros e joga as feias fora e monta álbuns e Esse é que é o problema. organiza. Eu já tentei fazer, mas a Mariana não deixa eu apagar nenhuma. Então tem o Leonardo soprando a vela. Ah! Carolina soprando a vela. Gustavo soprando a vela. Então, só cada soprada de vela são Sei. 10, 30. Mas aí o que adianta é que na era digital a gente tem milhões e milhões de fotos e pior, a gente aumentou imensamente a quantidade de fotos que a gente tem e reduziu imensamente a relação que a gente tem com as fotos, porque antigamente você tinha uma foto e você tinha impressa. Agora, aí o que eu fiz, eu não tenho nenhum aqui, eu teria que levantar para pegar. Fiz uns álbuns com essas fotos impressas e aí eu boto na mesa de centro, você se relaciona com essas fotos, porque o que acontece é isso. Aumentou a quantidade e reduziu a relação com a foto. Tinha uma época que a gente fazia, mas aí tem que ter época, acho que tem que fazer merchandising de uma determinada marca da Apple, né? Tinha a possibilidade de, em vez de ficar... Você lembra disso? Em vez de ficar o filme que você ficava parado, ficava rodando as fotos da família. Lembro. Mas era uma coisa meio chocante. De repente vinha a foto de um parente que já morreu, vinha a foto não sei o quê. Mas eu vou acabar pegando esse... Mas a minha preocupação não é eliminar a foto. É que consome memória... organizar. Olha aí, Indra! Memória e... Tá entrando gente aí, né? Tá entrando um monte de gente. Entrou a Indra, uma amiga querida. Já vi um monte de gente aqui. Já vi a Paty, Botelho. Tem um monte de gente legal. Eu acho que entrou a Bárbara Paz, essa amiga? Também. Ela tá aqui? Oi, Bárbara. Entrou uma hora aí. Ela tá fazendo live comigo há um tempão, mas uma hora eu capturo. Uma coisa que eu ia te perguntar, você falou que acho que você até isso é um pouquinho mais complexo, que é a grande briga que acaba acontecendo entre cliente e arquiteto. Quer dizer, o arquiteto ele tem uma química para... Assim, não é o quadro que ele gosta, não é a maneira que ele quer. Não sei, tem um exercício seu, que você não tem quando eu falei 4 copos, como é que você tem que definir o perfil da pessoa? É interessante isso que você está perguntando. Deixa eu só responder aqui que alguém perguntou dessa dica que eu dei. O nome da empresa é Acervo em Casa, o nome da pessoa é Elisa Colopiccolo. Depois, quem quiser, eu posso responder e botar o contato lá pelo meu Instagram, eu passo aqui para o Luiz também. Vai ficar gravado.
vai ficar Então, gravado. é uma pessoa muito, muito especializada nisso, em foto, em arquivo pessoal, em organização digital, tudo isso eu super recomendo. Ela é maravilhosa. Voltando para a sua pergunta. Eu vejo isso muito, Erlanger, é tão curioso, né? Porque eu passo por muitas casas. Então, assim, tem casa que eu entro e falo assim, esse projeto é do fulano, né? Porque, assim, quando a assinatura do arquiteto está acima das necessidades ou do gosto do cliente. E as fórmulas prontas. Eu já organizei casa recém-reformada, aquelas reformas minuciosas, e aí, de repente, você vai colocar o sapato da pessoa e a sapateira não é não do tem tamanho sapateira. do pé daquela pessoa. Ou a Não, pessoa é muito alta, o cabide não sapateiro tem agora altura. tem uma espécie de um gradil embaixo, né? Ela Tem, não. Ou você vai pendurar o cabide e a roupa é mais comprida do que a distância do armário, ou é mais curta. Então, assim, é como se, de alguma maneira, faltasse um pouco essa leitura das necessidades particulares da pessoa. E eu trabalho muito com alguns arquitetos fazendo esse cruzamento de informações, entendeu? Olha, é do hábito dessa família ter determinada coisa, ou essa pessoa viaja muito, então tem que ter um armário só para casaco, porque não precisa ficar no dia a dia, mas é uma pessoa que viaja, então tem que ter talvez um armário só de casaco, ou é uma pessoa bem baixa, então você pode ter 2 varões, você não precisa ter um varão longuíssimo, que não vai ter roupa para esse tanto. Então eu trabalho muito com vários arquitetos nessa consultoria, dimensionando a quantidade de roupas, assim, você tem que ter no mínimo esse tanto de armário, ainda que a pessoa se desfaça. Eu já cheguei para organizar casas recém-reformadas que a casa era totalmente subdimensionada para a quantidade de coisas que a pessoa tinha. Ah, não, mas ela vai se desfazer. Não, mas você não pode contar que a pessoa vai se desfazer. Você tem que contar que ela tem uma biblioteca de 20 mil livros, ou ela tem, entendeu? As memórias da pessoa. Você não vai contar que a pessoa vai se desfazer da metade. Isso daí é uma prova hípica, se desfazer da metade da sua vida. A pessoa tem que estar muito disposta. Então, acontece muito da gente chegar e a casa já está subdimensionada ou já fica toda lotada. Então, o que eu procuro fazer no meu trabalho de organização é ter esse olhar muito do entendimento das necessidades daquela família. Fazer essas perguntas dos hábitos, o que vocês comem, como é o funcionamento, como vocês sentam todos à mesa, não sentam, comem todos aqui, comem todos lá, como é que é o sistema de funcionamento, porque o hábito interfere, na verdade, assim, o que é uma casa, se não, assim, o que faz a diferença de uma casa para outra? Todas as casas têm parede, teto, chão, sala, banheiro, cozinha, quarto, não. O que muda de uma casa para outra é a vida que habita. É a operação, então é a pulsação, né? É a vida, a rotina, o cotidiano, a pulsação, o movimento, a operação que acontece ali é o que diferencia uma casa da outra. Então, isso é que tem que ser observado. Quando você vai fazer um projeto de arquitetura, de decoração ou de organização, você tem que entender qual é a necessidade daquela casa. Tem cachorro, tem criança, tem idoso, não tem, come carne, compra toda semana. Tudo, quantos funcionários tem, tudo isso interfere. Então, assim, eu procuro e eu ensino para os meus alunos a terem esse olhar de buscar o que é necessário para aquela família. Não adianta você aplicar, não adianta eu querer aplicar, impor. Isso é impor na sua casa o que funciona na minha, porque a sua casa tem outro funcionamento diferente da minha. Então, eu acho que essa observação é muito importante para que a gente possa achar uma... Porque, assim, se a solução for imposta, ela não fixa, ela não perdura. Se a solução for pensada para a necessidade da sua casa, junto com você, junto com a Mariana, junto com os meninos, vocês acham que isso daqui funciona? Aí, se todos absorvem aquilo como uma solução, você consegue botar aquilo no giro do dia a dia. Se for uma... Entendeu? Tipo assim, se você chega numa casa e faz uma dobra de lençol origami, em vez de você trazer uma solução, tipo dobra assim que vai caber 3 pilhas em vez de 2... O que é dobra origami? Origami, uma dobra daquela que você tem que fazer milhões de dobras para encontrar uma solução. Alguém faz entendeu? isso?
Não, mas estou dando um exemplo hipotético. Se você traz uma solução muito complexa, em vez de você trazer uma solução, você traz um problema. Porque, por exemplo, você tem uma prateleira de uma rouparia. Se você achar assim, se você encontra uma forma de fazer uma dobra simples, que em vez de 2 pilhas cabem 3, você trouxe uma solução. Agora, se para isso você tiver que fazer um rolo, uma amarração, uma dobra assim, você não trouxe uma solução, você trouxe um problema. Né? Então, assim, essa medida do que é suficiente para a organização é um ponto importante também, porque nem todo mundo precisa de uma organização extrema. E outra coisa importante de se falar, a organização é um hábito que você pratica, é uma habilidade que você desenvolve. Tem gente que já tem isso com mais facilidade, como eu, por exemplo. Mas eu tenho 2 sócias na minha escola de organização, que é a Casa com Vida, que eram pessoas que são pessoas que não são naturalmente organizadas, que desenvolveram, praticam organização. Então, é hábito, é que nem praticar exercício, se alimentar, entendeu? Ler, tipo, bons hábitos na nossa vida, organizar é um deles. Não, então, é uma habilidade. Ganha qualidade de vida, né? A qualidade de vida. O resultado é parecido com fazer exercício, isso. mal comparando. Exatamente. Você já foi chamada, por exemplo, por alguém que vai se mudar e quer comprar um apartamento? Você já foi chamada para opinar se vale a... Já. Esse trabalho junto com os arquitetos, assim, que é um trabalho de consultoria, né? Tipo, assim, que é avaliar o que a pessoa tem, para onde a pessoa vai. Cabe, não cabe, tem potencial. Então, é esse olhar prévio. Eu vi um programa seu que achei a coisa mais incrível, que eu passei a prestar atenção. Quando eu me casei com a Mariana, eu já tinha umas 10 mudanças. Eu mudo muito. Aliás, agora eu acho que eu vou parar. Uma mudança, uma cilada que eu caí numa das primeiras vezes. Não compre aquela cama com baú embaixo para botar coisa dentro. Pô, porque você tem o colchão em cima. É uma roubada. Você está ganhando espaço. Você bota o troço lá e nunca mais consegue. Nunca mais. É uma roubada mesmo. Mas eu estava vendo um programa seu, que é isso eu passei a prestar atenção, mas não pretendo me mudar. O sol, né? O horário do sol. Isso foi uma coisa também que a gente, na pandemia, reparou muito. As pessoas começaram a reparar qual é a claridade da sua casa, se o seu sofá é confortável, que horas bate sol. Porque a gente não ficava em casa tanto. Então, você não sabia. Você saía para trabalhar, quando você voltava, já estava de noite. Você não sabia que horas que batia o sol ali na sua casa. Então, isso é uma coisa que eu observo sempre. A posição do sol, se tem claridade. Porque tem, às vezes, uma casa muito arejada, mas que não bate sol nenhum horário. É sempre escura. Então, tudo isso, né? Se você vai construir, então, isso tem que ser levado em consideração demais, imensamente. Então, observo muito isso também. Eu não sei se foi uma série do Santa Ajuda ou uma coisa especial, mas a gente está falando normalmente, você iniciou com classe média alta, né? Sim. Mas você fez uma série que eu achei muito interessante, acho que com famílias de menor poder aquisitivo. Sim, a gente foi trazendo mais diversidades, assim, para mostrar que as soluções, às vezes, você não precisa ter soluções muito elaboradas ou muito caras, né? Porque eu acho que é isso, é uma prática, é um olhar que você desenvolve para encontrar as soluções. Então, ao longo desses quase 10 anos de Santa Ajuda, a gente foi transitando por vários formatos. As primeiras temporadas eram temporadas que a gente pegou um recorte, né? De pessoas de uma determinada faixa, mas aí também a gente quis conversar com outras realidades, porque senão você cria um distanciamento da pessoa achar que isso aí não é para mim, organização não é para mim. E a gente fez uma temporada que essa tem um afeto muito especial, que a gente nomeou Santa Ajuda Recomeços, em que a gente buscou histórias que a gente pudesse trazer a renovação através da arquitetura como um recomeço. Então, foram histórias incríveis. Entre outras histórias, a gente recebeu a família, aquela família que foi um caso muito clássico no Rio, de um temporal, uma chuva imensa que teve, de uma avó com uma filha que pegaram uma barreira na saída do Rio Sul.
e nós atendemos a essa mãe, que era uma confeiteira, uma boleira, uma pessoa extremamente talentosa, e a gente fez a renovação da cozinha da casa dessa mãe que partiu para essa filha que ficou, recomeçar, ressignificar essa casa, que era uma casa de convivência, uma casa de muita troca. A Dani tá falando, chorei muito nessa temporada. Não. Então foi uma temporada muito bonita, assim, porque para mim também trouxe essa dimensão de como que... Porque assim, você organizar uma casa vai muito além de encontrar um lugar certo para cada coisa. Isso é só consequência, é que nem na prova que a nota boa que você tira, ela é a consequência do seu entendimento daquela matéria. Então, assim, quando você organiza um espaço, entra numa casa, você muda a pulsação, a frequência, o movimento, o coração, a sístole e a diástole da casa, sabe? O respiro, o inspira e o expira da casa é essa operação que você nomeou. Então, assim, organizar é estruturar essa operação. Então, é uma mudança muito grande, muito gigantesca diante do que, né, assim, como que isso impacta no dia a dia é muito grande. Então, essa temporada, ela me redimensionou a função da organização dentro de uma casa, porque é isso, às vezes é uma nova ordem que recomeça de um outro lugar, de um outro jeito. Você me fez agora viajar, essa coisa que eu me lembrei. Na minha casa de campo tinha o quarto da minha mãe. Até ela deixar de ser o quarto da minha mãe depois que ela morreu, foi uma dificuldade, mas aí, assim, aí eu falei assim, não foi a casa passou a ser uma casa de uma outra fase, teve uma outra ressignificação e tal. Mas voltando quando você ficou com, vamos dizer assim, pessoas com menos posse. O fato de ter menos coisas não significa que eu não tenha que organizar, que eu vi que você tinha uma trabalheira enorme. E achava que você, 2 em 1, você emendava alguma coisa de economia doméstica também? É porque, na verdade, assim, não houve essa intenção muito clara de vamos escolher pessoas com menos posses. A gente buscava muito pelas histórias e pela combinação da história com a forma como a pessoa se apresenta, né? Então, assim, tinha toda uma combinação de fatores para a gente escolher aquelas histórias. Mas aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, não tem assim, quem é mais organizado, homem ou mulher? Tem homens e mulheres muito organizados e homens e mulheres muito desorganizados. Velho ou novo? Tem crianças extremamente organizadas e idosos extremamente organizados e o contrário também. Rico ou pobre? Não tem esta dimensão. Existem pessoas muito ricas e com muitas possibilidades e muito desorganizadas e outras muito organizadas e pessoas muito simples com um senso de organização e um senso estético que você não sabe nem explicar como é que aquilo se desenvolve na pessoa. Então, assim, não tem essa regra. Você vê isso em todas as faixas, em todas as classes, em todos os gêneros, né? Isso é uma coisa por isso que eu falo tanto que é uma habilidade. Porque você não pode dizer, este é mais do que... Não existe. Eu nunca encontrei essa lógica. Para mim, essa lógica não existe. Então, assim, às vezes você tem casas de pessoas muito simples que têm muita coisa. Casas pequenas com muita coisa. E casas muito grandes com muitas coisas. E outras com... Então, assim, tem uma dimensão que é a relação. E isso é um fator, inclusive, que a gente, no cálculo do tempo e do preço, a gente leva em conta, que chama-se complexidade. A complexidade do projeto de organização, ele está contido na relação da pessoa com as suas coisas. Então, se a pessoa se mostra muito apegada, com muita dificuldade de deixar aí, quer dizer que você vai ter que fazer caber tudo aquilo que está ali, que a pessoa não está disposta a se desfazer de muito, ou
uma pessoa que tem uma relação. Então, assim, essa relação da pessoa com as suas coisas determina a complexidade do projeto. Porque é o quanto que você vai conseguir fluir no seu processo ou o quanto que você vai ter que negociar a cada passo, colocar a importância daquele movimento de se desfazer de coisas e tal. Então, assim, e os apegados, muito apegados, os apegados patológicos, vamos dizer assim, ele te dá a volta, ele arruma uma desculpa. Cada hora que você consegue cumprir um degrau, ele vai te dizer. Não estou nem falando dos acumuladores, tá? Porque isso é outro patamar. Esse é outro patamar. Aí não é outro. personal organizer, tem que Não, ser antropólogo. Antropólogo, para ficar estudando a espécie. Exatamente, do que vivem, como se reproduzem, onde vivem, o que comem, olha, exatamente. Eu já fui. Eu tinha de coleção de chaveiro, coleção de pedra, coleção de plástico, coleção. Um dia eu... Não quero Bond mais. Free, joguei tudo. E sobrevivi. Coleção de pedra, você já viu? Coleção de pedra. Mas aí isso você foi se desfazendo na medida que você ia se mudando? Não, mas exatamente isso. Eu fui mudando. Tem uma hora que eu não dou as pedras. Não vou carregar mais pedra, né? Mais pedra. Não, já basta as pedras que a vida do caminho. Já basta as pedras do caminho, não vou carregar mais pedra do que já tem no caminho, mas assim, né? só para não pensar que era qualquer pedra, tinha assim, um cristal, mas não era do Himalaia. Não era do Himalaia, era lá de Itaipava. O outro eu tinha, uma tinha ficado, que era uma coisa de assim, de metal, uma coisa, uma pedra bruta de metal que eu usava, minha desculpa que era para prender porta. Que eu usava lá para prender porta. Foi a última pedrinha que ficou. Mas aí é uma pedra funcional, é uma pedra com função, entendi. É uma boa desculpa. Aliás, voltando aqui, o meu caso, com a minha terapeuta, eu sou muito organizado, mas eu tenho um troço que acho que muitos devem ter, que eu estou tentando arrumar um método. Que eu sei, assim, eu chego em casa, e não é coisa de velho, não, que sempre assim, onde é que eu botei o telefone? Isso é fácil, Luiz. É só você criar. Onde é que eu botei a chave? Onde eu botei a carteira? Eu tenho que habituar que chegar em casa eu vou botar o telefone. Botar no mesmo lugar. No mesmo lugar. O ideal é onde já está o seu carregador. Você já bota lá direto. Mas assim, criar esse hábito assim, de ter na entrada um lugar. Isso é muito comum nas casas lá fora, né? Em países frios, que você tem aquela chegada. Que você tira o casaco, que você bota as coisas, que tem, em geral, um gancho para cada membro da família. E a gente desenvolveu isso muito também na pandemia, que tinha aquele aparato da chegada, tira sapato, bota a máscara, tira não sei o que lá, toma banho de álcool. Dava banho de álcool em embalagem de supermercado. Eu tenho Nossa! Aqui, se eu vou me desfazer, eu tenho um armário de sacos e envelopes que eu acho que eu não ia ter para você. Eu sou jogador do fora semana que vem. Porque era. Não é porque você. Não. Como é que você ia fazer para mandar coisas para as pessoas? Eu não tinha. Sabe que eu cheguei a comprar aquele negócio ultravioleta? Que eu passava ultravioleta em papel. Mentira. Aí você tem que tomar cuidado. Não, isso dá câncer se você ficar passando na pele e tal. Não sei o quê, mas assim... Mas era para quê ultravioleta? Para detectar coronavírus? Não existe nada mais desinfetante do que a ultravioleta. Para desinfetar. Mas Ave Maria, Luiz, só você. Você não pode passar álcool em gel em papel. Traga o documento. Então, passava... Tá rindo. Ultravioleta! Passava no sapato, tá ali pendurado. Se eu vou lá para uma clínica... Essa aí foi demais. Ultravioleta para desinfetar. Mas assim, não, comprei. Eu te perguntar uma coisa. Os seus projetos agora, você continua com essa área de organizadora? Então, meus projetos agora. Eu tenho, desde 2017, uma escola de organização chamada Casa Convida, junto com outras 2 sócias, e a gente forma pessoas que desejam trabalhar com organização profissional ou para pessoas que querem desenvolver essa habilidade para a sua vida pessoal. Eu continuo, então, dentro da Casa Convida, a gente, além do segmento ligado para a educação e formação de pessoas, a gente também
presta o serviço de organização residencial. Eu, hoje em dia, sou membro voluntária, né? Eu sou voluntária e sou membro do Conselho Deliberativo da ANPOP, que é a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade, e eu estou assistindo algo que eu não achei que fosse assistir nessa minha passagem aqui, que é a formalização da profissão. Os profissionais de organização ganharam o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, né? A gente agora passa a ter um registro, o próximo passo é ter um CNAE, e com isso a gente vira profissional autônomo. Você pode ter empresa desta atividade, que hoje em dia você tem que ter uma atividade paralela para você poder se formalizar. Então, assim, eu estou assistindo a formalização dessa profissão, que é uma conquista muito grande e é da Associação Nacional. E hoje em dia eu sou membro, presto, né, dedico meu tempo ao conselho e tudo mais, porque eu quero, assim, acho que é parte do meu legado, assim, a minha felicidade vai ser ver essa profissão formalizada, institucionalizada, com regras, com seguro, com, enfim, isso vai ser uma coisa muito incrível para mim. E eu estou gravando um programa novo para o GNT que se chama Desapegue Se For Capaz, que está sendo gravado todo em São Paulo, que somos 3 apresentadoras. Sabrina Sato, eu e Gabriela Di Matti, que é uma arquiteta, que é mineira, mas que mora em São Paulo, que ela dedica muito o olhar dela na arquitetura para uma arquitetura mais sustentável, reaproveitamento das coisas e tudo mais. E esse programa vai estrear no dia 6 de maio no GNT. É um reality de organização, na verdade, é organização e arquitetura. O programa é o seguinte, a gente visita uma casa de pessoas que juntam muita coisa e a gente pega toda essa casa, leva para um outro ambiente, um galpão, e a gente bota a casa toda assim, horizontal, para a pessoa olhar para as suas coisas e se relacionar com elas. Então, assim, está sendo um estúdio antropológico para mim. Que bacana. Me dedicar a assistir isso, porque isso a gente pode falar numa outra live. São formas diferentes de apego, sabia? As pessoas têm mecanismos, um apega por hábito, o outro apega por memória, outro apega por... São relações completamente diferentes com apego e com desapego. É muito interessante isso. Essa lapiseira, toda descascadinha aqui, eu tenho desde os 15 anos de idade. Olha aí. Desde 15 anos. Aí me dão Lamy, me dão Mont Blanc, me dão... Só quero essa. Essa é minha, que eu fico desesperado. Se some daqui, eu fico desesperado. Essa eu não vou desapegar, não. Ela funciona mas você igualzinho vê. a uma outra moderna. Você aperta, sai o grafite igual... Mas a gente não precisa desapegar das coisas que são importantes. A gente precisa, na verdade, sabe o quê? É dar valor ao que tem valor. Afetivo, emocional, muito mais do que o que é realmente de valor. Mas, assim, esse é o valor verdadeiro das coisas. Assim, quando a gente dá o valor ao que tem valor, o que não tem, o que é desimportante, pode ir embora. Mas 2 conselhos eu dou. Não compre cama com box. E não colecione pedras. E não colecione coisas inúteis. Não era inúteis. É só que é um pouco inútil, sim. O custo de pedra... Não, o custo-benefício de você ficar carregando pedra não é uma boa coisa, não. Inútil, Luiz. É inútil. Se você for colecionar alguma coisa, colecione alguma coisa útil. Não, tá útil. Claro. Aliás, é o seguinte. Se você tivesse dar uma assim... Qual é o segredo de uma casa organizada? Olha, o segredo de uma casa organizada, assim, para ser muito sintético, é ter um lugar certo para cada coisa. Mas antes disso, você precisa ter o que você precisa ter, né? E não ter muitos excessos de coisas inúteis. Então, mas assim, ainda que você tenha muitas coisas, se você encontra um lugar certo para cada uma delas e aquele lugar faz sentido para você, que você consiga ir atrás. Eu preciso da minha lapiseira e você sabe onde está, isso é o tal do lugar certo para cada coisa. Então, para ser bem sintético, eu diria que esse é o segredo para uma casa organizada. Eu pulei a penúltima, que depois eu vou te pedir a despedida. Tá. Já era uma tendência que eu acho que era muito grande
vamos lá, não sei porquê, já é da geração dos meus filhos, mais 20 anos. Porque assim, antigamente a família se encontrava na sala de jantar. Hoje as pessoas vivem nos quartos, né? Nos quartos, estou errado? Isso Não. mudou a lógica, porque, por exemplo, aí você passou a ter televisão no quarto, os livros. Houve essa migração de coisas para o quarto? Eu acho que existe uma movimentação, uma dinâmica na casa e assim, acho que essa dinâmica tem muito a ver com as etapas da vida, da idade dos filhos, do momento do casal, da relação com a casa, né? Tipo, essa dinâmica vai mudando ao longo da nossa vida. Eu tô vendo agora assim, eu tô numa fase que as minhas filhas não são mais crianças, são adolescentes e os meus pais já estão também numa outra categoria mais velhos. Então, assim, eles moravam num apartamento enorme que eles só usavam o quarto e a sala íntima, né? Então, passou a não fazer mais sentido aquele apartamento Sentido. enorme que era o apartamento que eu cresci, que minha irmã cresceu. Então, assim, eles saíram desse apartamento, foram morar na Serra até, enfim, uma casa com um outro dimensionamento, com mais área de trabalho para eles, para os livros, para os trabalhos que eles se dedicam hoje em dia. Então, eu acho que a casa tem esse movimento que tem muito a ver com a idade e o movimento da família. Acho que tem um outro fenômeno que é a internet, que atrai, que assim, que faz a gente ficar vidrado no telefone, no computador, na pesquisa, no acesso à informação. Então, a relação com as telas amplificou imensamente na nossa vida e na pandemia isso mais ainda, porque a gente passou a estudar, trabalhar, se relacionar, comemorar aniversário, fazer festa, tudo através das telas. Então, eu acho que isso é uma coisa que interfere muito no ritmo das casas e das famílias. Aqui em casa, por exemplo, as minhas filhas não têm televisão no quarto. A gente tem televisão nos ambientes sociais da casa. A gente fez a mesma Por coisa, mas nós estamos enquanto. todos vendo televisão no telefone. Exatamente. Só que aí o telefone vai tomando uma dimensão É, que é mais do que um telefone. Ele é um computador, ele é uma é. ferramenta de trabalho, de estudo e de acesso a tantas coisas. Então, assim, a idade das minhas filhas, elas ainda têm assim, tempo controlado e tudo mais, mas isso é um período. Em meia hora a gente perde esse controle já já, né? E então eu acho que tem realmente uma movimentação dessa dinâmica da casa. E eu vejo que vocês sempre tiveram essa preocupação, que vocês, né, sempre tiveram a preocupação de fazer as áreas comuns, tinha o ambiente de televisão, não tinha televisão em todos os quartos, né, das crianças e tudo. Então, assim, eu acho que essa movimentação das necessidades da casa vão mudando com a idade dos filhos, com o tempo do casal, tem uma dinâmica aí que vai girando, que vai acontecendo. Conclusão que a gente chega, que a gente falou é o seguinte, né? Que você não tem uma casa, né? Quem tem muito tempo. Não vale quem está mudando tanto, mas mesmo quem fica o tempo todo na casa, ela vai mudando de acordo Ela com. vai mudando de acordo com essa dinâmica da família. Aí chega um bebê, aí você transforma aquele ambiente que já estava parado num quarto de hóspedes e o quarto de bebê. Tipo, eu fui assistindo isso na casa dos meus pais, quando as minhas filhas eram pequenas, o meu quarto virou o quarto delas. Aí agora esse apartamento, quem mora é minha irmã, que tem um bebê, então esse quarto agora é um quarto de... Então, assim, acho que a história da família altera a função da casa, dos cômodos, das dinâmicas, de tudo. Torcer para que a gente chegue num país onde as pessoas possam ter casa própria, né? Não é, Um gente? dos Outro grandes. dia eu vi... Eu não ia falar de política, mas é uma coisa não assustadora dá, isso, né? né? A gente está vivendo uma tristeza demais, esse Não, retrocesso. a gente, eu tenho vários projetos sociais, sou amigo de eh, associações de favelados, conheço muitos favelados, mas você achar normal que as pessoas morem em condições subhumanas, sem Não, saneamento, não é uma questão de incomodar por ser favelado e tal. A não. situação não É é aceitável, humanidade. não é Não é aceitável, não é incômodo, aceitável. assim, É. não aceitar que um ser humano, um semelhante seu, que nasceu com a mesma estrutura que você, mas em uma outra condição, tenha
zero enquanto você tem 10. Porque, na verdade, assim, eu não sei, eu tenho, e isso na pandemia, isso para mim ficou muito pulsante, assim. Como que nós todos somos células de um único organismo. Uma pessoa espirrou lá na China e a gente ficou 2 anos trancafiado dentro de casa. Então, assim, se não tá bom para mim e afeta minha pessoa do lado e do outro lado e do outro lado, tá ruim para todo mundo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito do pensamento coletivo, da coletividade. Eu acho que enquanto a gente não tiver assim, por exemplo, ninguém precisa ser bilionário, trilhardário. Seria muito melhor que os muito ricos tivessem um pouco menos e mais pessoas tivessem um mínimo. Então, assim, é uma coisa muito inaceitável isso. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos com esse governo que a gente tem, socorro, é que as pessoas, os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ficaram muito mais pobres. E isso leva anos, sabe assim, para tirar da linha da pobreza que a gente estava começando a botar a cabeça para fora, afundou tudo de novo, então a gente vai levar mais muitos anos para conseguir recolocar esse trilho no trem. Então, assim, a gente, na verdade, no Brasil, está falando de questões muito basais, como um mínimo de acesso à educação, um mínimo de acesso à saúde, né? Tipo, quantas crianças nesses 2 anos que não estudaram, porque não tinham nem livro, nem computador, nem internet, nem as nada. pesquisas indicam, no ensino público, assim, que eu vi foi com a Cláudia Costinha, uma pesquisa assim, 40% dizendo que não voltariam quando voltasse às escolas. Não, isso, perde o ritmo. E você sabe o interesse. que o Brasil ainda tem hoje 40% de analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é aquele que sabe escrever. Mas não entende o que está falando. Não, mas decorou que SA é que nem o desenho de uma casa. Não sabe que casa é casa. Lê, mas não entende. E assim, mas quando você estava fazendo esse discurso bonito sobre a questão do desequilíbrio social, você acabou tangenciando algo que também ficou muito grave na pandemia, que é a falta do senso de coletividade. Você sabia que você usar a máscara não era só por você, é pelos outros. Você vacinar, a gente passamos um período aí, mas vai passar, como diz a música. Vai passar com a nossa movimentação, com o entendimento de que foi muito ruim, que precisa mudar, com o entendimento que só depende da gente, que os jovens precisam tirar seus títulos para que a gente tenha presença nas urnas para mudar essa situação democraticamente, sem guerra, sem golpe, entendeu? A gente vai mudar essa situação como tem que ser, na urna, mostrando que ficamos insatisfeitos, que a gente não quer esse retrocesso e que a gente quer mudança. Então é nesse sentido aí que a gente precisa trabalhar. E a gente precisa que, em vez de consertar, outro dia eu vi um vídeo, fiquei extremamente comovida com isso, uma moradora do Complexo do Alemão falando pro governador, pro prefeito ou para uma autoridade, já nem lembro mais quem era, porque a gente está tão desgovernado no Rio de Janeiro que eu já não sei mais quem é quem aqui, socorro. E ela falava, para que consertar o teleférico? A gente não mora no teleférico. Gaste esse dinheiro em casas populares. Para que você vai gastar milhões em teleférico se a gente não tem casa? Se a gente não tem escola para deixar os nossos filhos para ir trabalhar? Então, assim, a gente precisa do básico. A gente tem que voltar para o básico da civilidade. Dignidade, humanidade, casa, comida, educação e saúde. Gente, vamos começar. Isso é o básico do básico. A gente não pode cobrar civilidade de quem não tem o básico. É muito triste. A gente está vivendo um retrocesso gigantesco no nosso país e que assim, eu espero que a gente consiga reverter essa situação para melhor, porque alguém está dizendo que foi o governador, é isso. Assim, se importa com o teleférico, mas não se importa com o saneamento, não se importa com a casa. É uma tristeza. Mas falta pouco para a gente mudar isso aí, graças a Deus. Micaela, eu adorei a entrevista que a gente começou falando em organização doméstica e acabamos falando em organização social. Social, exatamente, né?
Mas tudo trata, no fim das contas, tudo cai no planejamento, né? Se a gente É verdade. tivesse um planejamento macro de tudo Não, isso, de... eu fiz uma certa piada quando, não sei se você viu a chamada para a entrevista, eu falei assim, nossa, a gente precisava de pessoas que entendessem de organização, no sentido sério, que não pode gastar mais do que arrecada, a Nossa, o prioridade, básico. aquela coisa, é Sabe... mais importante aquela coisa na prateleira, é mais importante a educação, Nossa, é mais importante... Sabe que eu ando É, na rua, eu fico pensando assim, gente, eu tinha que fazer isso daí, a logística do funcionamento da cidade. Tem, sabe assim, tinha que ter aquele turno da noite que é limpeza, troca lâmpada, troca fio, não sei o quê, recolhe o lixo, porque assim é muito abandono. na Europa, eles aproveitaram o período da pandemia para fazer todas as obras em rua, porque não tinha trânsito, não tinha não sei o quê. Mas, Já enfim, pensou? Aí a gente vamos... está muito longe desse entendimento. Mas Se bem vai que, olha, chegar. lá no Sul, tem, em Porto Alegre, eles fazem isso. O meu marido trabalhava com um negócio de telecomunicações, eles fazem assim, eles vão abrir um buraco. Era uma prefeitura antiga, não sei se ainda é assim. Iam abrir um buraco para passar a fibra ótica, não sei o que, eles abrem um buraco e fazem uma chamada. Olha aqui! Todas as concessionárias que quiserem passar fio aqui, agora é agora, na Aproveitem. rua tal vai estar aberto. Aí passa fibra ótica, passa tubo de gás, passa elétrico, passa tudo. E deixa sempre um pouco a mais, porque aí chegou outro, depois precisou. Aqui é assim, um abre o buraco para passar água, o outro para passar não sei o quê. Então tem 10 remendos em cima do mesmo buraco. Aí você vê uma pessoa com a minha cabeça, quando olha um negócio desse, eu Você deve passo na ficar rua e falo, pirada, né? eu falo assim, tá, é o que agora que vocês estão furando aí? Ah, agora Micaela, Gente, fico louca. é uma matéria, eu foquinha, início de jornalismo, que assim, o Rio de Janeiro não tem mapa do seu subsolo. Até hoje não tem. E não sei se você reparou que agora passou a encher em Botafogo, onde não enchia, não tinha noção. Foi uma conversa que eu tive com o prefeito Eduardo Paes, e a culpa não é dele, mas alguém tem que resolver. Há uma convicção que o metrô acabou com os canais pluviais por onde ele foi passando. Tudo bem, faz outro. Eu não acho. Eu acho que nunca houve esse planejamento, mesmo antes do metrô, porque a cidade cresceu desordenada. Tanto não tinha que eles passaram e arrebentaram com tudo. Arrebentaram já o remendo. Então, assim, não adianta. É o remendo do remendo do remendo. Mas, enfim. Bom, vamos dar jeito. Em outubro, tudo vai mudar. A minha despedida é uma frase da Lígia Fagundes Telles, em homenagem a ela, que é: se é preciso encarar a vida, enfrente-a com coragem. Porque aí meu complemento é: se é preciso, ela fala, se é preciso aceitar a vida, que a gente enfrente com coragem. E eu acho que coragem não é ausência de medo. Coragem é você seguir mesmo com medo. Não se deixar paralisar pelas pedras do caminho, pelas dificuldades, e seguir se retroalimentando da sua caminhada. Então, eu gostei muito dessa frase dela, para homenageá-la e encorajar-nos a todos para seguir. Não temos tempo de temer a morte. Não. Atentos e fortes. Vamos em frente. É isso aí. Querido, Obrigado, prazer enorme adorei. conversar com você. Pode me chamar sempre, que papear é comigo mesmo. Espero que a próxima a gente esteja junto. Até você aproveita e dá uma olhada na casa. Boa! E aquele arroz de pato? Aquele arroz de pato que ia sair? Nossa, antes da pandemia. Lembra? Ué, lógico. Lembra? Você acha que eu vou esquecer do arroz de pato prometido? Tá bom. Fala pra Mariana que ele tá no meu radar, hein? Não, mas essa parte de cozinha é comigo, né? É com você, eu sei. Então tá bom, eu levo o vinho. Tá bom. Aí eu boto os copos direitinho, tá? Isso! Finge que você é organizado só pra me receber, bobo. Tá bom. Você Obrigado. é o cara, Luiz. Brigadão. Beijos em todos aí. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A entrevista fica gravada. Oba! Esqueci. Mais uma coisa. Livro. Você tem livros, não tem? Eu tenho, esse livro aqui, meu, que é o livro do Santa Ajuda, mas é um livro, na verdade, sobre organização. Ele é todo dividido ele tem uma borda colorida, porque, na verdade, você não precisa ler ele continuamente. Você pode ir
olhando as dicas sobre o tema que você quiser. Então, é mais um guia, um manual, assim, prático. E já que a gente está falando em livro, eu queria falar dos seus, né? Porque você sabe que eu amo o seu texto. Mas isso aí é um papo para uma outra live. Aí eu te Você me convido. entrevista. Aí você Eu me te entrevista. entrevisto, tá Tá bom? bom. Beijo, Valeu, obrigado. gente. Obrigada, Tchau, Luiz. tchau. Um beijão. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.